I look up to the sky and say, oh, you're beautiful. A paz do Senhor a todos vocês que nos assistem. Eu convido você nesse momento a cantar ao Senhor, aí juntamente com a sua família. Se você estiver sozinho, cante também. Louve ao Senhor. Glória a Deus.
alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Tudo isso que nós temos vivido, eu não sei vocês aí, mas às vezes a gente se pega pensando, quando nós íamos imaginar estar vivendo tudo que estamos vivendo? Na virada do ano, cumprimentando, desejando um feliz ano novo, muita saúde, e dali 2, 3 meses tudo mudou. De repente, de um dia para o outro, nós tivemos que reorganizar a nossa vida, o nosso trabalho, o nosso formato do trabalho, de escola. E tudo se transformou numa tempestade. Mas, o que você tem feito? Como está o seu barco nessa tempestade? Você tem deixado dentro dele somente notícias ruins que têm deixado você com medo de viver. Sentimentos ruins de medo, de angústia, de depressão, ou rancor, murmurações. O que está pesando aí no seu barco? Porque nós estamos todos na mesma tempestade, mas nós não estamos no mesmo barco. Porque eu não posso decidir por você o que você vai fazer diante dessa tempestade, diante dessas situações, e você não pode decidir por mim o que eu vou fazer. E o que nós fizermos hoje, durante essa tempestade, é que vai determinar como sairemos dela. Jesus está no nosso barco, amém? E descansar no Senhor não significa ficar parado dormindo. Descansar no Senhor é confiar. Não fique parado.
Eu tenho certeza que o Espírito Santo te guiará nas suas decisões que você tomará nesse momento, no seu trabalho, para a sua família. Se estiver debaixo do governo do Espírito Santo, com os princípios de Deus, não tem como o Senhor não estar nas tuas decisões. Confia no Senhor, porque Ele é Deus em todo o tempo. Mas lembre-se, o que você fizer agora, como você guiará o seu barco, é que vai determinar como você vai sair dessa tempestade. Não deixe essa tempestade deixar o seu barco parar em qualquer lugar, afundar, quebrado em qualquer lugar. Tira todo o peso do seu coração, em nome de Jesus. Aleluia. Com tuas mãos, com poder, vem me guiar, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas. Tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas. Tu também és Rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em Ti. Sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas. Tu também és Rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas. Tu também és Rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em Ti. Sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas. Tu também és Rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e
Descansarei, pois sei que és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Olá, povo de Deus. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma honra para mim, uma grande oportunidade poder estar novamente compartilhando da palavra de Deus, não é? Trazendo uma palavra para edificação, para consolo, para fortalecimento em tempos como este. Hoje eu quero compartilhar uma palavra cujo tema eu coloquei ele um pouco provocativo, mas com uma intenção boa. O tema de hoje é: não deu, morreu. O que fazer? Quero hoje, com a graça de Deus, poder pensar juntamente com vocês, meditar juntamente com vocês acerca da nossa fé e de tudo que está acontecendo ao nosso redor. Essa semana, aqui na nossa igreja Metodista Renovada de Ribeirão Preto, perdemos um irmão, perdemos um obreiro, presbítero Luiz, conhecido de muitos, ajudava o bispo Claudenir ali no bairro do Simeone, na igreja do Simeone, e uma perda que mexeu com o coração de muita gente, não é? Alguém que estava saudável, alguém que estava bem, e foi acometido por este vírus, não é? Da coronavírus, e pegou o Covid-19, e as coisas foram se agravando para ele, ficou internado um bom tempo, e não resistiu, partiu. E fica um aperto no coração, fica a dor, não é? Porque nós cremos, e não há dúvida nisso, que se vivemos para Cristo, morremos e estaremos com Cristo. E a morte para a gente, para o povo de Deus, ela é uma passagem. Alguns até brincam dizendo que ela é uma promoção. Porque saímos muitas vezes de momentos difíceis, de combates, de lutas, e vamos para o Senhor, onde as promessas são de um lugar de refrigério, um lugar de descanso, um lugar de gozo eterno. Então é uma promoção para a gente. Mas ao mesmo tempo fica uma dor da perda, fica um nó na garganta, fica um sentimento, porque a morte é o último inimigo a ser derrotado, o último inimigo a ser vencido, é a morte. E dentro deste contexto que vivemos essa semana, eu fiquei pensando, que palavra trazer? Em que meditarmos diante deste quadro? E assim, sem dúvida alguma, o Senhor me trouxe a uma mensagem que eu já ministrei, que é exatamente essa, que fala de um momento de perda também, que o rei Davi passou, de um momento de morte, e como ele reagiu diante disso tudo, como ele reagiu. E eu quero meditar com vocês, pensar com vocês nessa passagem, que nós vamos ler já, e pensar na questão de fé. Porque muitas vezes, amados, nós dizemos que fé é quando você remove montanha. Fé é quando você ora e a doença é curada. Fé é quando você ora pedindo uma solução de um problema e o problema é solucionado. Mas será que fé também não é? Ou talvez ainda mais, quando você ora por uma enfermidade e por razões que nós desconhecemos, a enfermidade não passa. Mas você mantém a sua fé firme no autor e consumador da nossa vida, da nossa fé, e persevera mesmo com a enfermidade, persevera mesmo com a dor. Será que fé também não é quando o problema não desaparece, a solução não chega, mas você permanece firme, alicerçado, não desiste, não abandona? Eu acho que isso também é fé.
E eu não sei se é maior fé daquele que vê o milagre ou daquele que persiste, luta e vence apesar de não ver o milagre. E é isso que eu quero meditar com os irmãos. E para isso nós vamos para um texto das Sagradas Escrituras que está no livro de Samuel, no capítulo 12 de Samuel. Nós vamos ler do versículo 14 até o 27. Vamos ler na NVI, 2 Samuel, capítulo 12, verso 14 ao 27. Diz assim: Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou comer. 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentaram: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo que os seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparasse uma refeição e comeu. Seus companheiros lhe perguntaram: por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste, choraste, mas agora que a criança está morta, te levantas e comes? Ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. E eu pensava: quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Porque poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Depois Davi consolou sua mulher, Betseba, e deitou-se com ela. E ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão. E o Senhor o amou. Curva a sua cabeça. Pai Santo, mais uma vez, estamos diante da Tua Palavra, Senhor. Porque na verdade nós temos a Tua Palavra. A Tua Palavra que nos consola, a Tua Palavra que nos preenche, nos dá direção. Eu te peço nessa hora, Senhor, que pela Tua graça e pelo Teu Espírito, que essa palavra, Senhor, que vai ser semeada, Deus, frutifique no coração daqueles, ó Pai, que neste momento está com dor na alma. Neste momento, Senhor, precisa de um consolo, de um incentivo, de uma palavra, de uma direção Tua, Senhor. Dirige, Senhor, fala conosco, em o nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu sei que muitos conhecem essa história, mas eu preciso só dar uma passada de pano de fundo para que a gente entenda o que estava acontecendo. Essa passagem é aquela que vem logo após a queda do rei Davi, que ele comete um adultério. Ele cobiça a mulher de um dos seus soldados, de Urias, e ele se deita com ela e comete uma loucura em Israel. Para piorar a situação, essa mulher se engravida e ele tenta esconder o seu pecado, trazendo o seu esposo que estava em campo de batalha, defendendo a sua pátria, defendendo a sua nação, defendendo o seu reino. E ele traz este homem e tenta colocá-lo de volta na sua casa para ficar com a sua esposa. Mas nós conhecemos a história, este homem era tão fiel que ele se recusa a dormir na sua casa. Ele dorme na porta do palácio, ele diz assim para o rei: como posso eu me deitar com minha mulher?
enquanto os soldados do meu Senhor estão em batalha. Este homem não se inclinou, este homem não cedeu, ao ponto de o rei Davi cometer o seu segundo maior erro, talvez o maior erro primeiro, não sei. Ele trama a morte de Urias. Ele coloca ele numa frente de batalha e tira sua retaguarda. Ele leva aquele homem a morrer. E depois desse episódio terrível na vida de Davi, vem o profeta Natã, e todos nós conhecemos a história, revela para ele, conta uma história, revela para ele o seu pecado. E Davi cai em si e reconhece e diz: pequei contra o Senhor. E nós começamos a ler exatamente depois desse reconhecimento, desse arrependimento. Então começa um novo processo na vida do rei. Natã diz: você foi perdoado, mas a criança vai morrer. Essa criança que foi gerada no pecado, ela vai morrer. Vale a pena ressaltar, meu querido, que nada deste contexto é a perfeita vontade de Deus, mas resultado de um pecado grave que o rei cometeu, trouxe consequências sobre a sua família, sobre o seu reino, sobre a sua vida. Mas o fato é que ele então, diante do quadro, diante da sentença que o seu filho haveria de morrer, nasce a criança, e ela adoece. Então começa ali a luta do rei Davi, para buscar a misericórdia de Deus, para buscar a cura, para buscar o alívio. É interessante, amados, porque nós temos muitos exemplos na Bíblia, de homens que oraram, e aconteceram coisas extraordinárias. Moisés, o grande líder, o ícone do Antigo Testamento, o grande profeta, com seu cajado ele toca no mar, e o mar se abre. O povo de Israel passa com o pé enxuto, diz a palavra. Houve um grande livramento de Deus. Mas esse mesmo Moisés, quase no final da sua vida, ele também teve uma oração que não foi respondida. Ele pediu para Deus para entrar na terra prometida. Ele conduziu o povo durante 40 anos no deserto. Um povo rebelde, um povo difícil, de dura serviço. E quando chega exatamente à margem, a fronteira para entrar na terra prometida, porque essa era a missão de Moisés, libertar o povo e conduzir o povo à terra prometida. E quando eles estão diante da terra prometida, Deus diz para Moisés: Moisés, você não vai entrar na terra. E eu te pergunto nessa hora, eu quero que você pense junto comigo, faltou fé para Moisés? Será que foi isso? Faltou fé? Ele insiste com Deus, e o texto depois você confere, Deuteronômio capítulo 3, versículo 23, ao ponto de Deus dizer: basta, não me fale mais sobre isso. E Deus fala para Moisés: sobe no monte Pisga, sobe na parte mais alta dele, e de lá você vai contemplar a terra prometida. Olhe para a sua direita, para a sua esquerda, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Contempla a terra, mas você não vai entrar. O teu sucessor Josué vai levar o povo. Oração que não foi respondida. Aí você pode dizer: mas bispo, isso faz parte de um contexto do Antigo Testamento. Depois da vinda de Cristo, onde os nossos pecados foram lavados pelo seu sangue, nós somos redimidos, então não há mais impossíveis para nós. Nós podemos todas as coisas, nós nos tornamos filhos adotados. No contexto do Novo Testamento, não é possível acontecer mais isso. Mas aí nós encontramos no Novo Testamento um outro homem que foi um dos maiores que já houve, o grande apóstolo Paulo. Homem que caminhou com Deus, teve revelações extraordinárias. Um homem que vivenciou milagres. Um homem que orava e as pessoas eram curadas, aleijados, cegos, coxos.
Diz a Bíblia que os aventais de Paulo, os lenços de Paulo, quando tocado por outras pessoas, essas pessoas recebiam cura divina. Mas há um episódio na vida do apóstolo Paulo, e isso está registrado no livro de 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 12, versos 7 ao 9, em que Paulo se depara com um problema na sua vida, e ele descreve esse problema como um espinho na carne. Não sabemos exatamente o que é, muitos teólogos fazem várias conjecturas, especulações acerca do que poderia ser. Alguns acreditam que Paulo estava ficando cego, que ele tinha um problema de visão. Outros acreditam que era uma perseguição, porque o apóstolo Paulo diz que era um mensageiro de Satanás que ficava a esbofeteá-lo. Então nós não sabemos ao certo qual era esse espinho na carne, mas algumas coisas nós sabemos. A comparação com o espinho é algo que causa dor, é algo que incomoda, é algo que todo mundo que tem um espinho não vê a hora de arrancar o espinho da carne, porque ele inflama, ele infecciona. Qualquer toque, qualquer esbarrão, isso dói. E o apóstolo Paulo diz que por 3 vezes ele orou ao Senhor para que tirasse isso. E o próprio apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, não teve essa oração atendida. Deus responde para ele: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo entende e aceita o não de Deus, foi um não de Deus. Então ele fala: então não precisa mais tirar, eu fico com isso, porque se isso faz com que a sua grandeza ainda seja maior na minha vida, eu aceito esse espinho. Mas por que eu estou contando essas histórias, meus queridos? Porque na nossa vida, no nosso dia a dia, tem momentos em que nós também não temos as respostas que nós buscamos. Às vezes oramos e a enfermidade não é curada. Às vezes oramos e não acontece aquilo que esperávamos. Sabe, eu creio que o que nós conhecemos de Deus ainda é muito pouco. Nós conhecemos de Deus e de toda a existência é muito raso. Nós temos as Escrituras que nos revelam muitas coisas, mas ainda estamos longe de conhecermos todas as coisas. Nós não entendemos exatamente a medida do pecado, a profundidade do pecado. Não entendemos a misericórdia, a graça de uma maneira plena e perfeita. Portanto, homens santos que viveram e andaram com Deus também experimentaram fracassos, se é que nós podemos dizer fracassos espirituais. Fracassos espirituais. Em cima deste tema, não deu. É assim mesmo. Tem hora que não dá. A gente tenta, a gente se esforça, a gente faz de tudo que é possível, mas não dá. Não deu. Morreu. O que fazer? O que Davi fez diante deste quadro? Ele não conseguiu mudar a sorte daquela criança. Aquela criança morreu. E nós também vamos nos deparar com momentos, amados, em que não vai acontecer, não vai dar. E aí? Vamos entregar os pontos? Vamos jogar a toalha? Vamos abandonar a fé? Vamos viver moribundos, desanimados com tudo, depressivos? O que fazer diante dos nãos que a vida nos dá? O que fazermos? É a abordagem que eu quero fazer com vocês. Entendendo isso através de Davi, dessa perda de Davi, o que eu devo fazer se o meu negócio morreu? O que eu devo fazer se o meu relacionamento morreu? O que eu devo fazer
se alguém que eu amava muito também morreu. Davi nos ensina algumas coisas que eu quero que, com a graça de Deus, com a ação do Espírito Santo, você possa ser ministrado no seu coração, confortado, consolado pelo Espírito Santo. Passou-se então aquele momento, e diz o texto, olha que coisa interessante, que Davi por 7 dias ele não comeu. Ele se lança em um propósito de jejum, de consagração. Mas não somente isso. Ele não comeu e também se privou de todo conforto, de qualquer coisa que lhe desse prazer. Este homem se lança no chão, na terra, no pó, com a cara voltada para baixo. Ele permanece com o rosto no pó, 7 dias sem comer e sem beber. Biologicamente falando, dizem que um homem não suportaria 7 dias sem água. Quem sabe ele tenha também tomado água, porque o texto diz que ele não comeu. Alguns teólogos acreditam que ele nem sequer saía dali para fazer as suas necessidades. São conjecturas acerca do texto, não sabemos ao certo. Mas logo que acaba o período, ele se banha, ele toma banho, ele troca de roupa. Quem sabe ele ficou ali realmente lançado ao extremo. Fazendo o quê? Fazendo tudo o que era possível para reverter aquela situação. Tudo o que era possível para mudar aquele quadro. Portanto, eu começo ministrando ao seu coração, meu querido, ainda que você já está constatando que não deu. Faça tudo possível para reverter este quadro. Faça tudo o que dependa de você, se humilhe, se entregue, jejue, busque, se esforce. Foi isso que Davi fez. E então entramos na segunda fase. E se apesar disso não der, o que devemos fazer? Primeira coisa que eu percebo e aprendo com Davi. Davi percebe que há uma conversa ali entre os soldados, os servos do palácio, e ele percebe que a criança morreu. Davi, percebendo no versículo 19 que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? E eles respondem: sim, morreu. Primeira coisa, meu querido, que nós temos que fazer, quando a vida nos diz não, quando as coisas não acontecem do jeito que a gente queria, é encarar a realidade como ela é. É não queremos tampar as coisas, mascarar. Nós precisamos ter, isso é um ponto muito importante, a coragem de encarar a realidade nua e crua. Porque nós só vamos mudar de atitude, nós só vamos correr, nós só vamos mudar as coisas quando nós aceitarmos a realidade como ela é. Não adianta ficarmos: e se eu tivesse feito assim, se eu não tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo. Essa reflexão, ela é importante para aprender com os erros, para se arrepender, para corrigir. Ela é importante, essa reflexão, essa autoanálise do que te levou neste lugar que você está. Mas depois, você precisa encarar a realidade. Não fuja da realidade, seja ela quão dura ela for. É a realidade. Você só vai mudar se você encarar a realidade em que você está. Reconheça. Reconheça a realidade do seu casamento, da sua vida, dos seus relacionamentos, da sua família. Reconheça o estado crítico ou não que tudo está. Davi não queria ser enganado. E ele já pergunta claramente: morreu a criança? Morreu. Segunda coisa que Davi faz depois deste quadro de morte: tome uma decisão de não se deixar largar. Versículo 20: então Davi levantou-se do chão,
lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. É exatamente isso. Por que isso é tão necessário? Porque infelizmente a maioria de nós, depois de uma grande decepção, depois de uma grande frustração, quer seja ela com morte física de alguém querido, ou morte de sentimentos, ou morte de sonhos, muitos abandonam os cuidados consigo mesmo. Já não cuidam mais da aparência, já não se preocupam mais com as vestimentas, se larga de forma completa, tanto interiormente como exteriormente. Pessoas desanimadas, que vão entrando num quadro cada vez pior, de depressão, de abandono de sonhos, abandono de alma. Sabe, meu querido, a segunda coisa que você deve fazer, depois de entender a realidade, é não se deixar ficar largado. Se ponha de pé. Se ponha de pé, a vida não acabou. Se ponha de pé, cuide-se novamente. Quantas pessoas que eu conheço que em momentos de desespero da vida se entregam a um excesso de alimento, não conseguem parar de comer, ficam obesos, obesas, descontrola a sua vida, não tem mais disciplina, e dizem: foi depois que eu me divorciei, foi depois que o meu marido foi embora, foi depois de que eu perdi um filho. E as pessoas se entregam. Em nome de Jesus Cristo, eu quero te dizer que este é um caminho que só trará mais destruição. Se recomponha, cuide da sua alimentação, cuide da sua aparência, volte a se amar, volte a ficar satisfeito com a pessoa que você vê no espelho. Você é um ser criado por Deus, você é único, você é abençoado. Não acabou ainda a tua história, não acabou ainda a tua história. Se recomponha em nome de Jesus. Davi toma um choque, mas ele se levanta, se banha, se perfuma, troca de roupa, vamos embora. Uma gíria que a gente usa: vamos embora, não acabou ainda, vamos embora, vamos à luta. Aleluia. Terceira coisa que Davi faz, e essa eu confesso que surpreendeu até a mim enquanto eu estava meditando. Ele então troca de roupa, ele se perfuma, depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. Entrou no santuário do Senhor, na presença de Deus, no templo, e ali ele começa a adorar a Deus. Como assim, Davi? Como assim, Davi? Você nem ainda enterrou seu filho, você lutou por essa criança 7 dias e 7 noites, e você perde o seu filho, e você sai deste momento e entra no santuário e começa a louvar a Deus. O que está acontecendo com Davi? Davi era um homem que conheceu a Deus. Davi é um homem que teve experiências profundas com Deus. E Davi sabia de uma das coisas mais importantes na fé, na minha opinião, é entendermos o caráter de Deus. Entendermos quem Deus é, indiferente das coisas que estão acontecendo ao nosso redor, porque Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Deus não muda. E a coisa mais linda do caráter de Deus, e que tem que fazer com que eu e você, não importa a turbulência, a perda, a dor que passamos, nunca perdemos isso, nunca perdemos esse foco, é que Deus é bom. É isso mesmo. Deus é bom. Mas bispo, se Deus é bom, por que Ele não salvou essa criança?
Bispo, se Deus é bom, por que Ele não levantou aquela pessoa que faleceu? Por que Ele não trouxe de volta o meu esposo que abandonou a minha casa? Se Deus é bom, por que Ele não fez? Meu querido, eu e você não compreendemos quase nada, mas Deus sabe todas as coisas, e este é o grande mistério da vida. Nós achamos que isso é bom para mim, e nós queremos, insistimos com Deus, mas Deus sabe o que é melhor para nós. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe dos porquês. Por que perdi? Por que foi frustrado? Por que não consegui? Por que não teve resposta? Deus sabe. E eu confio no seu caráter, porque Deus é bom. Deus é bom. Eu acho que a maioria das respostas nós teremos só um dia, quando estivermos com Ele, e o conhecemos face a face, vai ser desvendado, o véu que está sobre os nossos olhos vai ser tirado, e nós vamos entender a vida, e as coisas que acontecem e aconteceram. Mas até então, meu querido, a única coisa que eu posso fazer é confiar que Deus é bom. Não aconteceu, mas não é culpa de Deus, porque Deus é bom. Como é que você tem certeza, bispo, que Deus é bom? Deus é bom porque Ele não poupou o seu próprio filho, mas entregou o seu filho em uma cruz para me salvar. Esse Deus é bom. Deus é bom. É aquelas coisas que nós entendemos, é o clamor de Abacuque. O profeta Abacuque, no capítulo 3, no versículo 17, uma declaração muito conhecida de todos nós. É uma oração, um desabafo. Ele diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja produto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzem mantimentos, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas da malhada, ainda que não haja vacas no curral. Ele completa: todavia, eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Todos os recursos, não há plantação, não há gado, não há leite, não há resposta. Ele diz: mesmo que todas as portas se fechem, eu sei que Deus é bom. E porque eu sei que Deus é bom, e que apesar de eu não poder ter me ouvido dessa vez, apesar de eu não poder ter meu filho de volta, eu o adoro porque Ele é bom. Ele é o soberano sobre tudo e sobre todos. Ele é o Criador dos céus e da terra. Davi sai do seu pranto, direto para o santuário, adorar a Deus. Meu amado, minha amada, ainda que você esteja passando por lutas que só você conhece a fundo e ninguém pode sentir o que você está sentindo, eu te dou um conselho nessa hora: não se levante contra o seu Criador, não se levante contra o teu Deus, porque Deus é bom. Um dia nós vamos entender por que perdemos. Eu não falo isso baseado na dor dos outros. Eu também já perdi. Eu também perdi uma filha e também não entendi. E um dia no céu eu vou entender. Mas eu tenho certeza absoluta, que Deus é bom, que Deus nos ama. Confie no amor de Deus, confie no amor de Deus, confie no amor de Deus. Davi se levanta, vai ao santuário e adora a Deus. Quarta coisa que Davi faz: e voltando ao palácio, pediu que lhe preparasse uma refeição
e comeu. Ele foi se recompor. Ele foi se preparar para o futuro. Eu preciso me alimentar. Eu preciso fortalecer novamente o meu corpo. Eu preciso me preparar para o futuro, porque a minha vida não acabou. Pode ser que eu perdi uma batalha, mas eu não perdi a guerra. Eu preciso me preparar para o futuro. Amados, abra sua visão espiritual e seja capaz de olhar as dimensões da sua vida. Talvez seja isso exatamente que Davi fez. Davi deve ter pensado e chegou à conclusão: eu não sou somente um pai. Sim, eu sou um pai que acabou de perder um filho, mas além de pai, eu sou um rei. Eu sou um rei. Eu tenho um reino. Eu tenho um povo que está esperando o meu comando. Eu tenho uma missão que me foi dada. Eu sou o rei de Israel. Prepare-se para o futuro, meu querido. O seu futuro ainda não chegou. A nossa carreira ainda não terminou. Só vai terminar quando o Senhor voltar. Só vai terminar quando eu e você partirmos para estarmos com Ele. Aconteça o que acontecer na sua vida, levante a sua cabeça. Você é mais do que um pai. Você é mais do que uma mãe. Você é mais do que um simples operário. Você é alguém que tem um propósito de Deus. Você é alguém que tem uma missão a ser cumprida. Ainda não acabou a sua história. Ainda não acabou a nossa história. Davi se levanta. Davi se recompõe. Davi olha para o futuro. Eu tenho um reino. Eu tenho uma missão dada por Deus. E eu preciso terminar. E eu preciso terminar. Aleluia. Quinta coisa que Davi faz. E agora está no versículo 24. Diz o texto que depois Davi consolou sua mulher Betseba. Davi vai e consola sua mulher. Quinta lição que eu aprendo em momentos difíceis. Nós precisamos tirar o foco de nós mesmos e olharmos aqueles que estão ao nosso redor. Davi era pai. Davi estava sofrendo a perda, porque ele era o principal culpado daquela tragédia. E ele sofre durante 7 dias, em jejum, em busca, em pranto, com o rosto em terra. Mas depois ele consegue tirar o foco de si. E ele consegue perceber que ao lado dele tinha uma mãe, a sua mulher, Betseba, que gerou a criança durante 9 meses no seu ventre. Amado, eu sou pai, e eu amo os meus filhos, mas eu acho que mãe ama mais. Mãe já nasceu com o dom, com a ternura. A mãe é capaz de atravessar o oceano para salvar um filho. A mãe é capaz de qualquer coisa. Davi estava chorando, Davi estava pranteando, olhando a sua dor, olhando a sua luta. E então ele tira os olhos de si e começa então a ver que tem pessoas ao seu redor que estão sofrendo mais do que ele. É aquele velho ditado que diz: eu que reclamava que não tinha sapatos, encontrei um homem que não tinha pés. E essa história sempre se repete. Não ache você, meu querido, que você é a pessoa que mais está sofrendo neste mundo. Não pense você que você é o único que está passando por uma luta, por uma perda. Há várias pessoas que estão passando por lutas e por perdas. E mesmo em momentos de dor, é necessário você sair de si e ajudar as pessoas que estão ao seu redor. Ajudar e a consolar aqueles que estão sofrendo, talvez até mais do que você. Até mais do que você. Eu escrevi uma frase aqui: as suas experiências de dor ou perda,
elas te habilitam a ajudar e a ver as necessidades dos outros. A sua experiência de dor e de perda, ela te habilita, ela te capacita para você ser um consolador, um ajudador. Você que passou por um momento de perda, você tem já experiência, já sofreu e foi consolado por Deus. Olhe para a pessoa que está ao seu lado. Olhe para aquele que é mais fraco do que você, estenda o seu ombro, estenda a sua mão, console o abatido, seja um instrumento de Deus, naquilo que Deus já trabalhou na sua vida. Você tem que usar as suas experiências para abençoar outros. E essa talvez é uma das razões porque nós passamos por lutas na terra, passamos por perdas, passamos por experiências. Porque ao aprendermos com isso, nós podemos ajudar o corpo de Cristo, ajudar os nossos irmãos, ajudar as nossas irmãs. Tire os olhos de você, meu querido. Tire os olhos de você. Não viva como um narcisista, uma pessoa que se ama demais e só vê a si próprio. O verdadeiro amor está em ver a necessidade do outro, acolher o outro, atender o outro, suportar e ajudar aquele que está passando por lutas semelhantes. Quando Davi entende esse processo, ele então passa por último ponto, nesse processo de cura, de reabilitação depois da perda. Sexto lugar, eu quero dizer para vocês que Deus ainda não terminou o projeto em nossas vidas. Deus ainda não terminou o projeto em nossas vidas. Se você olhar esse texto, depois Davi consolou sua mulher Betseba e deitou-se com ela, e ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão. E o Senhor o amou. E o Senhor o amou. É lógico, meu querido, que essa narrativa não deve estar seguindo a risca, a questão do período, do tempo. Eu não acredito que ele saiu deste quadro todo e foi lá na casa dele, consolou a sua mulher e já foi dormir com ela. Não. Provavelmente essa narrativa narra o que aconteceu, mas em tempos maiores. Passou-se um tempo, obviamente. Houve a restauração da alma, restauração do ser. Passado o tempo, Davi entendeu. Deus não terminou o projeto na minha vida. A minha vida não terminou aqui. Eu perdi um filho. Mas a minha vida não acabou aqui. Eu vou gerar um outro filho. Eu vou gerar filhos. Eu vou acreditar no futuro. Eu vou continuar acreditando na vida. Eu vou continuar acreditando no projeto de Deus. Que coisa linda, meu querido. Diz o texto que então ele se deita com a sua mulher. E ele gera um filho, que é Salomão. Que é Gedidias, que significa amado do Senhor. E nós sabemos pela história que é exatamente esse filho, gerado na dor, gerado na perda, gerado com Betseba, depois desse sofrimento todo, é o filho que Deus ama, e ele se torna o herdeiro do reino. Ele se torna o seu sucessor. Salomão é aquele que vai continuar os sonhos de Davi. Salomão é aquele que vai terminar os projetos que estavam no coração do seu pai. Salomão é aquele que dá continuidade à vida de Davi. Meu irmão, pode ser que terminou um capítulo do seu livro, terminou um capítulo da sua história, mas o livro ainda não terminou. Pode ser que essa perda, pode ser que essa dor seja uma batalha que você perdeu. Todos nós perdemos batalha nessa vida. Todos nós perdemos batalha. Mas a guerra ainda não acabou. Não desista da vida.
Não desista da visão que Deus te deu. Não desista do reino de Deus. Traga isso para o espiritual. Gere filhos espirituais. Gere filhos na fé. Gere homens e mulheres que vão continuar levando a palavra de Deus, continuar levando a mensagem do reino. Não deixe que uma tragédia, não deixe que uma luta coloque você paralisado no tempo, porque Deus ainda terminará o projeto que Ele tem na vida de cada um de nós. Na vida de cada um de nós. Davi entendeu isso. Voltou a acreditar nos sonhos. Voltou a acreditar na continuidade do reino. E ele gera Salomão. E é exatamente Salomão que realiza um dos sonhos mais fortes do coração de Davi, que era construir um templo para o Senhor. Salomão constrói o maior templo que já houve naquela época. A história nos relata que quando o templo foi inaugurado, a Shekinah de Deus encheu aquele lugar. A glória de Deus encheu aquele lugar. Aleluia! Eu não sei, meu querido, o que você está passando nesse tempo difícil. Talvez a sua morte foi morte financeira. Talvez o seu negócio arruinou com essa pandemia, com essa crise. Talvez o seu problema não seja financeiro, mas seja ligado aos sentimentos, ao seu casamento. A pessoa que você ama talvez foi embora. E você botava toda esperança nesse relacionamento. Talvez literalmente você perdeu alguém que você ama. Como nós essa semana perdemos o nosso irmão Luiz. Eu não sei exatamente o que morreu para você. Mas eu trago uma palavra de Deus, que em outro tempo veio ao meu coração e me trouxe vida. Que essa palavra possa vir sobre a sua vida e trazer vida novamente, vida de Deus. Não desista do projeto de Deus. Não desista da sua missão. Não desista daquilo que arde no seu coração. Porque Deus ainda vai terminar os seus propósitos em nossas vidas. Eu creio nisso em nome de Jesus. Eu creio nisso em nome de Jesus. Davi gerou Salomão. Gere filhos. Gere filhos. Gere homens que vão ajudar outros. Gere homens espirituais, mulheres espirituais, que vão soltar as cadeias dos encarcerados, que vão ser instrumento de Deus para socorrer o necessitado, que vão ser boca de Deus aonde ninguém tem falado. Gere filhos, continua a sua missão, continua o seu chamado, e Deus fará grandes coisas com você, e depois de você, com aqueles que você tem gerado. Essa é a palavra que ardeu no meu coração para compartilhar com toda a igreja, com todo aquele que teve a oportunidade de chegar a essa mensagem. Que o Espírito Santo sopre vida sobre vocês. Que o Espírito Santo sopra graça sobre vocês. E que apesar de toda a luta, haja um renascer de Deus. Em o nome do Senhor Jesus. Se você quiser e puder, eu gostaria que você curvasse a sua cabeça e você orasse comigo. Pai Santo, graças eu te dou, meu Deus, porque o Senhor sempre tem me sustentado. Graças eu te dou, Senhor, porque o Senhor sempre tem consolado a todos os teus filhos e filhas. Não só consolado, mas traz o ânimo de volta, traz o vigor, traz o sonho, traz, Senhor, a visão de volta para todos aqueles que estão passando por perdas, por mortes físicas ou espirituais. Pai, renova a força do teu povo, renova a tua igreja, Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos. Pai, essa é a minha oração sincera, e essa é a fé, Senhor, que arde no meu coração,
Pode ser que perdemos algumas batalhas, mas vamos vencer a guerra em o nome de Jesus, porque servimos um Deus que é mais que vencedor. Amém e amém. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce presença do Espírito Santo esteja conosco e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Se o trovão e o mar seguendo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas. Tu também és rei. Descansarei, pois sei que és rei. Descansarei, pois sei que és rei. Descansarei, pois sei que és Deus.